ela vai chegar no final da sístole e vai aumentar a pressão sistólica final. E com isso ela prejudica, podendo causar hipertrofia e trazer todos os problemas pertinentes. E aqui nós sabemos, então, que o enrijecimento arterial estaria relacionado a uma complacência reduzida, o aumento, então, da velocidade de onda de pulso, que é diretamente proporcional ao enrijecimento, inversamente proporcional à complacência e à elasticidade. Com o método do ultrassom, nós podemos insonar a carótida e ver o diâmetro da carótida em sístole, em diástole e calcular essa distensão, que estaria relacionada, então, com o enrijecimento arterial. Nós temos como, então, fazer, ao longo do tempo, uma onda de distensão. Então, aqui, só para os senhores observarem, para essa pressão arterial constante, não está rodando, clica aqui em cima desse aqui, deixa eu ver se ele roda. Não está rodando, tudo bem. Então, o que acontece? Para essa onda de pressão, aqui é um vaso com comportamento de parede normal, ou seja, um vaso elástico, tá? Ocorre uma distensão, essa é a onda de distensão, aqui nesse caso foi de 8% do diâmetro. Aí vem um sujeito com uma artéria mais comprometida, uma artéria carótida, a gente pratica o mesmo método e a gente observa que essa mudança de diâmetro, é visual isso, ela é menor do que 4%, ou melhor, ela é de 4% do diâmetro. E conclusão, esse vaso é rígido e esse paciente teve menor distensão. Então, a onda de pulso ela vai se movimentando mais rápido no vaso rígido do que no vaso elástico, e a rigidez arterial leva a um aumento da pressão sistólica, e essa pressão de pulso elevada vai chegar lá nos vasos periféricos. Nós temos vários métodos para medir a rigidez arterial, né? O que nós vamos falar hoje, é lógico, é aquilo que nos é pertinente, que é com relação ao ultrassom. E a Exaut tem uma medida por radiofrequência, a medida do arterial stiffness, né, que é uma medida direta, a gente faz direto na carótida, em tempo real, é muito interessante. E aqui nós observamos que ela também pode ser feita pela tonometria de aplanação, que é esse método que os senhores estão vendo, que aperta a artéria, parece a tonometria de fazer nos olhos para ver se tem glaucoma. E aqui também a velocidade da onda de pulso, onde captores mecanográficos ficam em artérias situadas à distância conhecida. Então, essa velocidade, na verdade, nada mais é do que o tempo que leva para, desde a onda que saiu lá da carótida, chegar lá na artéria femoral. Então, aqui, esse é o método que é utilizado por radiofrequência, nós podemos observar aqui, clica em cima lá do vídeo de novo. Então, ele faz um ecotracking, ele captura a parede e o movimento da parede, né? A avaliação da distensão da parede do vaso, que é submetida à onda de pressão, e essa onda que é gerada pelo fluxo sanguíneo é vista na sístole e na diástole. O que nós esperamos é que essa velocidade de onda de pulso ela esteja em torno de 5 a 8 metros por segundo. Então, esse era um caso normal. Tá? Então, o que nós fazemos é exatamente isso. É o diâmetro máximo da carótida em diástole, o diâmetro em sístole, e a gente tem a variação da distensão da carótida ao longo do ciclo. Aqui, só para lembrar que a pressão arterial que a gente usa como referência, na verdade, é a pressão braquial, apesar de que ela é medida e feita a correção, né, o próprio software já faz, para medir a pressão central. Mas ela vai, desde a carótida, ela vai aumentando em direção aos vasos periféricos, como nós podemos observar na artéria braquial, na artéria radial. Aqui, então, nesse gráfico, a gente tem a pressão na carótida e aqui num vaso periférico, dá um pico bem maior. Aqui, só para exemplificar, então, esse primeiro indivíduo, de 24 anos, ele tem uma variação de distensão de 605, com um pico, uma velocidade de onda de pulso de 5,3. Esse segundo, já com 45 anos, observem, já tem uma variação menor e uma velocidade um pouquinho mais alta, mas ainda normal, ali próximo da normalidade da velocidade de onda de pulso. E a gente tem aqui uma pessoa, um indivíduo, que já tem uma variação menor ainda da distensão, com uma velocidade de onda de pulso mais elevada. E aqui, só para a gente concluir, né, o próprio software dá para a gente um monte de informações
que a gente pode calcular o tempo de relaxamento de contração isovolumétrica, o período de ejeção, e esse índice, tá? que é um índice, o Augmentation Index, que é um índice muito interessante, que nada mais é do que o pico sistólico menos o ponto de inflexão, que seria essa pressão aqui. E a morfologia da onda, ela pode ser avaliada considerando, então, esses pontos característicos aqui, que acabam tendo relação com a idade, com a presença de hipertensão. Então, aqui, a partir do momento que esse sangue é ejetado para a aorta, ele pode seguir dois caminhos, um vaso elástico, um vaso rígido. Aqui, no caso, ele foi por um vaso elástico, gerou essa onda de pulso sistólica, uma onda reversa diastólica, ou então ele pegou ali um vaso rígido e acabou gerando, então, essa onda que nós observamos aqui, que é uma onda sistólica, que já está contaminada pela onda reversa no final da sístole. Aqui só para rapidamente, então, são alguns guidelines que já usam a velocidade de onda de pulso, aqui esse guidelines de hipertensão europeu, onde eles usam como fatores que influenciam o diagnóstico como dano orgânico subclínico, uma velocidade de onda de pulso maior do que 12. Aqui, um outro trabalho com um grupo de Roterdã, pacientes totalmente assintomáticos, né, onde se observou realmente uma correlação com o aumento de risco de doença arterial coronária e AVC, concluindo que a velocidade de onda de pulso é preditor independente de risco para doença arterial coronária e AVC em indivíduos aparentemente saudáveis, né? E aqui esse que saiu recentemente, que nós podemos observar com 15.877 indivíduos, foi publicado no GEC esse ano, e ele foi justamente avaliar o risco de evento cardiovascular, mortalidade e mortalidade por todas as causas. E ele concluiu que existe realmente um aumento de eventos e que a cada 1 metro por segundo de aumento na VOP, esse evento já vai aumentando. Concluiu ser um forte preditor de risco cardiovascular e de mortalidade. E a mensagem que eu acho que deve ficar aqui para a gente, né, é que a gente viu strain rate, viu um monte de coisa bonita antes disso, né, para fazer diagnósticos maravilhosos, só que a gente tem que pensar que antes de chegar lá no diagnóstico, a gente tem que se prevenir, tem que fazer prevenção. Sabe por quê? Esse indivíduo que está aqui, ele pode ser cada um de nós. Tá? E é só isso. Muito obrigada. Ana Cláudia, uma aula simplesmente maravilhosa. Acho que todos aprendemos muito com ela e tenho certeza que essa medida ou essa avaliação do enrijecimento arterial é algo que de fato veio para ficar. Para finalizar esse nosso brilhante simpósio promovido pela Exaot, eu chamo agora o Dr. Mohamed Hassan Saleh, médico assistente também da seção de ecocardiografia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que abordará o tema quantificação automática da espessura do complexo íntima média. Pronta para uso? Primeiro, agradecer o convite que foi dado e parabenizar a mesa pelos temas. Coube a mim falar em relação à quantificação automática, pronta ou não para o seu uso. Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio é a primeira causa de morte isolada nos Estados Unidos, que o acidente vascular encefálico é a terceira causa de morte e a causa mais importante de invalidez. A aterosclerose, propriamente dita, é uma doença multifatorial, que se inicia, conforme já foi dito, já na infância, onde você pode detectar presença de estrias gordurosas em crianças, na aorta em crianças de 4 anos de idade. Acomete principalmente camada íntima de médio e grande porte, em resposta a essa agressão endotelial. Veja, nós temos já uma disfunção endotelial antes mesmo da presença das estrias gordurosas. Isso pode progredir, regredir, estabilizar na dependência de uma série de fatores. A detecção de marcadores possibilita a intervenção precoce sobre esses fatores de riscos modificáveis
para a doença aterosclerótica. Entre as várias metodologias, ressonância, ultrassom, tomografia, nós temos o Doppler de carótidas, que é um método simples, eficaz e de baixo custo.